A paz do Senhor, a palavra de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. E, no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E, comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: O que mete comigo a mão no prato, este há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que traíra, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o dissestes. Amém? O que o Senhor hoje quer nos ensinar com essa palavra é algo que nós temos que aprender e estar sempre vigilante. Um dos pontos principais que é fundamental eu e você ter no coração é que a nossa história, nosso futuro já está escrito pelo Senhor Jesus Cristo. Agora cabe a mim, cabe a você viver conforme Jesus escreveu ou viver conforme nós queremos viver. Porque entenda algo, Jesus Cristo escreveu a nossa vida, mas a maneira de viver, a decisão é cada um de nós. Ele nos mostra o caminho, ele nos fala como andar, como agir, mas o viver é nós que escolhemos. E aqui ele está mostrando que ele sabe tudo o que acontece e o que vai acontecer. Esse é o primeiro ponto aqui, ó. E disse: Ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus ordenara e prepararam a Páscoa. Você vê aqui que os discípulos antes perguntaram aonde que nós íamos ceiar Jesus, onde nós íamos comemorar a Páscoa. Eu já sabia que tinha um homem preparado para que cedesse a casa dele, para que juntos os discípulos fossem cear ali. Isso quer mostrar para nós que quando nós imaginamos que a nossa vida está fora do nosso controle, que não tem mais jeito, quando nós confiamos no Senhor, entregamos a nossa vida para Ele, aí sim tudo volta ao normal. E por que que a sua vida não muda? Por que que você está passando por essa luta? Então reflete nessa palavra. Você está realmente caminhando no caminho do Senhor? Fazendo a vontade do Senhor? Fazendo o que Ele está dizendo? Você vê aqui que os discípulos poderiam tomar uma decisão contrária. Mas como que Jesus mandou ir lá em certo homem? Ele nem conhece, nem falou o nome dele. E ele manda nós ir lá, não, vamos achar um outro lugar para tentar, para garantir, né? Que se aquele homem mesmo não ceder a casa, aonde nós vamos cear? Não, nós temos que cear com o Senhor. Essa era uma das preocupações dos discípulos. Então, o que eles fizeram? Se eles estivessem com dúvida, e apareceu a dúvida, acredito eu, mas eles não fizeram o que a mente dele quis fazer, mas eles obedeceram ao Senhor e foram diretamente nesse homem. É a mesma coisa você está passando por luta e continua passando por luta porque você ora, você jejua, você busca o Senhor, você acredita que Deus vai mudar a tua história, mas aos seus olhos está demorando. Mas a sua mente, o diabo fala na sua mente e fala assim: não, vai por tal caminho, desiste disso, anda para cá, faz assim, não adianta nada. Eita, também não é assim. A hora que Deus quiser, Ele vai mudar, não importa quem você seja. Importante você estar ali buscando o Senhor.
mas na maneira que o diabo está ensinando, não do sacrifício que eu e você temos que fazer para o Senhor, que é quebrantar nossa carne todo dia. E às vezes o tempo de espera está começando a tirar você da comunhão verdadeira com o Senhor. Você vê aqui que os discípulos estavam preocupados em montar a ceia. E ali o que acontece? Quando eles falaram assim para Jesus, ó, aqui, ó, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Eles foram perguntar para Jesus aonde que ele queria. Você vê que os discípulos estavam preocupados em preparar tudo perante o Senhor. E aí Jesus foi, deu um endereço, falou: vai em tal casa, tal, e fala com esse homem. Os discípulos poderiam ter a opção de escolher de não ir. Poderia achar em outro lugar. Por quê? Porque eles não conheciam o homem, podia estar com vergonha de falar com ele. Ah, sabe o que é? É que o mestre chegou, meu mestre Jesus mandou vir aqui. E ir lá na hora do... Você imagine no caminho, onde Jesus estava até o caminho da casa. O que passou na mente desses discípulos que foram preparar a ceia? Será que é verdade? Será que esse homem vai atender? E assim é você hoje. Você está vivenciando essa mesma dúvida. Será que essas promessas Deus vai mudar a minha história? Será que essa palavra é uma palavra verdadeira? Será que realmente Deus existe? Será que realmente Deus pode mudar a minha vida financeira da miséria que eu vivo? Será que Deus pode realmente curar essa doença que a medicina, com toda a tecnologia, falou que não tem jeito? E quantas milhares de pessoas já morreu com essa doença e não foram curadas? Será que eu consigo sair dessa depressão, dessa opressão maligna que eu sinto? Será que eu consigo restaurar meu casamento? Quantos casamentos já foram destruídos? Pessoas que estavam na igreja, eu vi, e o casamento foi destruído, a família foi destruída. Quantas pessoas estão na igreja, eu vejo ali que morreram dessa doença que eu estou? Quantas pessoas estão na igreja e estão passando fome? E assim é os pensamentos que o diabo coloca na sua mente, coloca na minha mente, conforme a luta nós estamos enfrentando. Ele coloca pessoas que vão aparentemente na igreja, buscam o Senhor e estão passando pela mesma luta, mas não está tendo uma resposta. E o Senhor está dizendo tudo isso é para colocar dúvida no teu coração, e o Senhor está dizendo: tira essa dúvida, confia na palavra. Cada um é cada um, viva a tua história, se preocupa contigo, se preocupa em querer você se converter para o Senhor. Não olha para a direita nem para a esquerda, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e jamais tu serás atingido. Olha para o foco que é Jesus Cristo. Você não tem que ficar preocupado o que eles fazem, o que deixam de fazer, ou como estão vivendo, ou como estão deixando de viver. Viva a sua vida na promessa que o Senhor falou contigo. Ele falou que vai mudar a tua história, ele é contigo, ele vai mudar a tua história. Como ele disse aqui para os discípulos, vai lá. Por mais que os discípulos no meio do caminho possam entrar dúvida no coração deles, mas eles falaram assim: não, vamos lá primeiro. E assim o Senhor está dizendo: confia na palavra, confia no Senhor, se converta teu coração. Hoje é um novo dia e você não sabe como vai viver esse dia, mas a tua história já está escrita, porque o milagre do Senhor que você espera pode realizar hoje como pode realizar amanhã. Não importa, o importante é que você venha crescer na graça e no conhecimento todo dia. Se você está fraco, levanta. Se você está desanimado, então anima. Se você está triste, se alegra. Se você está com dúvida, tira a sua dúvida, olha para o alto e glorifica o nome do Senhor, porque hoje é um novo dia. Se você acordou, é uma nova esperança que você tem. Se você despertou, é porque hoje o Senhor quer mudar a tua história. Hoje você vai crescer mais um pouco na graça e no conhecimento, para que quando você ter a vitória do Senhor, você vai glorificar o nome dele em primeiro lugar e vai dar um testemunho da grandeza dele na sua vida. É assim. É isso que o Senhor quer nos ensinar com essa palavra no primeiro ponto. Outro ponto aqui importante, ó. E comendo eles, disse: em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Você vê aqui que Jesus, como foi falado no começo dessa palavra, ele sabe tudo. Você pode até duvidar, porque tua vida não muda, que você está buscando, orando, você nasceu só para sofrer e assim vai. Isso é pensamento do diabo, não é pensamento de Deus. Qual é o pai que quer dar espinho para o filho em vez de uma rosa?
Qual é o pai, como Jesus deu o exemplo, que a criança, o filho pede um pão, ele dá pedra. Não, Deus é o nosso pai. Ele quer dar o melhor para nós, e a prova maior disso foi ter dado o Filho dele, Jesus Cristo, para que ele morresse e levasse na cruz o meu e o teu pecado. Prova maior que isso, que ele nos ama, não tem. E ainda ele nos deu mais ainda, que através do nome de Jesus Cristo, tudo que nós pedirmos, nós receberemos, crendo, não duvidando. Então, se você ainda tem dúvida, então começa a pedir perdão para Deus. Se você está fraco, então levanta. Se você não está acreditando nessa palavra, que é mais uma palavra, então peça perdão para Deus. Porque você não está conhecendo Jesus Cristo, você não teve encontro com Jesus Cristo. Porque aqui, como ele disse aqui, ó, que no meio dos discípulos, um deles iam trair, e o que é interessante aqui, ó, que diz aqui, ó, e comendo eles, disse, em verdade vos digo que um de vós há de trair. Eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? O que quer dizer isso? Que até mesmo quem o ia trair ficou horrorizado, triste com a notícia. Mas, pastor, o que quer dizer isso? É que muitas das vezes você e eu não conseguimos alcançar nossa bênção que o Senhor já tem nos dado, porque nós ficamos presos no nosso subconsciente, nos nossos pensamentos, e não despertamos para ver a glória do Senhor completa em nossa vida. Você vê aqui esse exemplo da traição. Nós vamos ver aqui que Judas o traiu. Mas nem Judas, ele mesmo, ele estava tão convencido do que ele queria fazer contra Jesus, que para ele aquilo não era traição. Porque se você ler um pouco antes, você vai ver que Judas vendeu, entregou Jesus Cristo por algumas moedas. Segundo historiadores, segundo a história, estudiosos, né, dizem que que Judas queria que prendesse Jesus para que ele pudesse trazer os anjos de Deus e formar um novo reino, né? Libertar o povo de Israel. Esse era o desejo, essa era a vontade de Judas. Esse ponto que nós temos que entender, que eu e você, quando você realmente resolve entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, você tem que realmente entender e deixar Ele guiar os teus passos. Se você entrega a sua vida para o Senhor, é Ele que vai fazer a vontade dEle, não é a sua. É a mesma coisa, vou dar um exemplo aqui, de você trabalhar numa empresa. Não adianta você querer fazer do teu jeito o produto, sendo que já tem uma forma de montar, de fabricar, e você vai lá, você quer mudar. Não adianta. Uma que você não vai nem conseguir, porque já está preparado para aquela situação, e outra que quem está te contratando não vai querer você, porque você não está obedecendo. Não é assim? Assim é o reino de Deus. Assim é Jesus Cristo com as promessas dele. Você quer receber as promessas, mas você não quer fazer o sacrifício de você mudar o seu interior. Você continua mesquinho, você continua mentiroso, você continua egoísta, você continua sem amor ao próximo, você não deixa o Espírito Santo transformar a sua vida. E você não entendeu ainda que, em primeiro lugar, Deus vai transformar o nosso interior para depois mudar o exterior. Porque vai mudar o nosso pensamento, a chave vai virar, vamos dizer assim, da nossa visão, do nosso cérebro, do nosso conhecimento. Por quê? Porque nós estamos nesse mundo, fomos criados a ver, a crer. Nós acreditamos somente quando nós vemos, mas no mundo de Jesus Cristo é o contrário. Nós temos que crer para ver. É essa transformação que, enquanto você não abrir o seu coração para querer você ser mudado, você não vai conseguir entender isso. E é por isso que você está sofrendo. E chegou a hora, essa palavra, para você despertar. Então comece a mudar o teu modo de ver. Deixe o Espírito Santo mudar o teu ser. Para que você não venha achar que a maneira que você está fazendo está agradando a Deus. Você vê aqui que os discípulos, quando ele falou que iam trair, todos, diz todos, se entristeceram e perguntaram, eu? Mas Judas estava tão certo que ele estava fazendo certo, da maneira dele, da maneira que ele acreditava, que ele foi
e fez a traição. E aí, ó, que diz aqui, ó, em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. E respondendo Judas o que traíra, disse, porventura sou eu, Rabi? E ele disse, tu o dissestes. Você está vendo aqui, ó? O que Jesus quer dizer? Você está vendo? Não adianta, se eu e você não fazer a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, nós estamos fora. É por isso que Jesus Cristo lhe disse que nós temos que ser fiel até o final, guardar a palavra até o final, para que nós possamos ser merecedor da coroa da vida. Não é o tempo de igreja, não é a tua comunhão que você tem com Deus, não. É a tua permanência, a tua fidelidade, dia após dia. Hoje é um novo dia. Uma nova história o Senhor tem escrita para nós vivermos. Como que você está vivendo ela? Está dando testemunho de Cristo? As pessoas estão vendo transformação em você? Ou você continua convencido que você está salvo, que você conhece a palavra, que não sei o quê, ninguém precisa falar nada, que Deus já te colocou no coração um propósito, é assim que tem que ser? Cuidado. Você vê que Judas aqui, ele perguntou aqui, ó, e respondendo Judas, o que o traíra disse, porventura, sou eu, Rabi? Ele disse, tu disseste. Você vê que Jesus é tão misericordioso, não quis envergonhar ele. Jesus é tão misericordioso que na mesma hora quando ele perguntou, e provavelmente perguntou em voz alta, se ele dissesse ali, duas coisas iam acontecer provavelmente. Os discípulos iam ficar com raiva, com ódio de Judas, ia tentar impedir ele de toda qualquer maneira de fazer o que Deus tinha programado para ser feito. E o mais assim que mostrou um outro amor de Jesus Cristo, maior ainda. Ele não humilhou Judas. Deixou o quê? Por conta dele ser humilhado. E assim é Jesus na minha vida e na sua vida. Cada atitude que nós fazemos é por conta e risco de nós. Deus coloca dois caminhos para nós, o da obediência e o da desobediência. Aquele que obedecer vai ser honrado, aquele que desobedecer vai ser desonrado, mas a decisão cabe a mim, cabe a você, cada um de nós tomar. E hoje, então, o Senhor está falando, toma a decisão correta, tire os seus pensamentos, peça perdão para Deus. Hoje é um novo dia, busca no Senhor como que você vai glorificar o nome dele, como que ele quer que você exalte o nome dele. Está passando por luta, para de murmurar, glorifica a Deus, começa a ver a tua vitória. Está passando por humilhação, glorifica a Deus, começa a ver a tua vitória. Está com doença, com depressão, seja qual for, começa a glorificar o Senhor, começa a ver a sua vitória. Aí você vai ver a glória do Senhor se manifestar na sua vida, porque você escolhe, porque uma coisa é certa, Jesus Cristo poderia impedir, mas ele não impediu porque já estava escrito que Deus queria que acontecesse. Outro ponto, Jesus poderia humilhar Judas, mas Jesus só disse, tu o disseste, ou seja, o próprio Judas se condenou a si mesmo, se entregou, porque foi naquela, mas eu fiz por amor a Cristo. Não, você fez por amor a você. E a mesma coisa você está agindo e andando conforme você acredita que é, mas você não parou ainda para perguntar, Senhor, eu estou te agradando? Você quer ver se está agradando a Deus ou não? Vê qual o teu propósito que você está em comunhão com o Senhor. Vê o testemunho que você está dando de vida. Se as pessoas estão vendo Cristo em você, estão vendo a sua transformação interior. Se as pessoas não estão vendo, você não está dando testemunho de Cristo, mas se as pessoas estão vendo, você está dando testemunho de Cristo. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.